tudo bem? Seja bem-vindo a mais um boletim do DGABC News. Eu sou Derek Bittencourt. Esse é o nosso boletim de número 74 sobre o novo coronavírus. E nesta sexta-feira, ontem eu havia prometido um boletim mais cedo, né? E, enfim, 21h54 a gente iniciando, 21h57, aliás, a gente começando este boletim. Mas antes tarde do que nunca, né? Trazendo aqui as principais notícias da região, do estado do Brasil e do mundo relacionadas à Covid-19. Convido a todos a participarem desta live, mande sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, enfim, faça a live comigo. Deixa eu ver aqui quem que já está participando, porque esta gélida noite de sexta-feira, né, quem estiver participando merece muito destaque. Ó, o Ludovico Vitor Varuza mandando boa noite. Boa noite, muito obrigado por estar comigo aqui nesta transmissão. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer um briefing aí do que vai ser falado hoje. O governador João Dória anunciou, então, nesta sexta-feira, algumas flexibilizações para o estado de São Paulo, para cidades que estão aí na fase 3 amarela, que é o caso aqui do nosso grande ABC. E, enfim, eu vou trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Falou também a respeito da reabertura de alguns tipos de comércio. Vamos trazer também os números do grande ABC, do estado de São Paulo e também do Brasil. Enfim, vamos trazendo aí, então, informação, que é o nosso dever. A gente agradece muito vocês estarem conosco mais um dia, mais uma vez, para a gente falar a respeito desses assuntos. Gilvânia Santos aqui também na nossa salinha, mandando um boa noite. Muito obrigado você também por estar conosco, Gilvânia. Everton Santos, Márcia Borges, Márcia Quinelato, todo mundo mandando boa noite. Agradeço, então, a companhia. Bom, então vamos iniciar aí o boletim falando a respeito dos anúncios realizados nesta sexta-feira pelo governador João Dória, ele que faz aí uma coletiva diariamente para falar a respeito das medidas e de toda a situação do novo coronavírus no estado de São Paulo. E nesta sexta-feira o governador anunciou aí a reabertura de alguns comércios. Então, cinemas, teatros, casas de espetáculos, feiras, enfim. A partir do fim de julho, estes tipos de comércio poderão ser reabertos em municípios que pertencerem à fase 3 amarela, que é o caso do nosso grande ABC, só que existe aí um porém. Estas cidades ou estas regiões, né, da fase 3 amarela deverão estar durante 30 dias nesta etapa do plano de flexibilização, ou seja, o grande ABC poderá reabrir seus teatros, seus cinemas, suas casas de espetáculo por volta ali do fim de julho, começo de agosto, que aí seriam aí, que completaria aí os 30 dias dentro da fase 3 amarela do plano de flexibilização. Então, são teatros, cinemas, salas de espetáculo, ou seja, né, espaços culturais que então comportam aí, que estiverem, corrigindo, dentro da fase 3 amarela, poderão então voltar às atividades, provavelmente no fim de julho, começo de agosto. Outro anúncio que foi realizado, aliás, foi uma confirmação, que a partir de segunda-feira, bares, restaurantes, salões de beleza e academias poderão voltar a funcionar, tanto na capital quanto no Grande ABC, e também na região de Taboão da Serra, né, que são as 3 regiões que permanecem aí na fase 3 amarela aqui no nosso estado, e com capacidades ainda reduzidas, né, com horários também restritos. Os shopping centers, por exemplo, vão ter uma ampliação no horário de funcionamento, vão passar de 4 horas diárias para 6 horas diárias, desculpe. As academias poderão funcionar com uma restrição de capacidade, uma restrição 30% da capacidade, então bastante restrito, né, bastante diminuto,
mas ainda assim em funcionamento, o que já é uma evolução, tendo em vista que foram 3 meses completamente fechados esses tipos de estabelecimento. Então, a partir de segunda-feira, bares, restaurantes estarão aí em funcionamento, também com horários limitados, né? Estes de alimentação poderão funcionar durante até as... Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira, né? Porque a gente não sabe tudo de cabeça, porque é muita informação. Mas o horário, os estabelecimentos de alimentação poderão funcionar até as 17 horas. Vocês terão essa restrição até as 17 horas, com 40% da capacidade de funcionamento e distanciamento dos assentos para evitar qualquer tipo de aglomeração, para respeitar o distanciamento físico, enfim, para que realmente minimize qualquer tipo de contato e, consequentemente, de contágio entre as pessoas. Salões de beleza também poderão reabrir na segunda-feira, com duração, com expediente de 6 horas, né, assim como os shopping centers, que eu falei há pouco, e então, 30% no funcionamento das academias e um funcionamento máximo de 6 horas, tá certo? Bom, nas academias, inclusive, só serão permitidas as atividades individuais, ou seja, as aulas em grupo, como yoga ou algumas outras desse tipo, não serão permitidas por enquanto. Nesta fase inicial, ainda não vai poder esse tipo de aula em grupo, tá certo? Além de uso de máscara, higienização de mãos, situações que a gente já fala todo dia aqui, fazem parte do novo normal, tá certo? Então, tá aí um pouco do que vai integrar o nosso plano de flexibilização a partir desta próxima semana. Deixa eu ver aqui quem está participando para que está fazendo o programa conosco, né? Deixa eu ver aqui. Cibele Muniz mandando boa noite, Lígia Ferro mandando boa noite, a Erika Farré, somente se os números de contaminados se mantiverem dentro do limite, isto é, se não houver oscilação na curva, aí sim a cultura volta a funcionar no final de julho, início de agosto. É isso mesmo, assim como eu havia dito, e a Erika bem diz aqui, é necessário uma manutenção do município ou da região durante um período de 30 dias, ou seja, o Grande ABC precisa ficar por este período de 30 dias na fase 3 amarela para que os equipamentos de cultura possam voltar a funcionar, e cinemas, teatros e casas de espetáculo, tá certo? Obrigado, Érica, aí pela informação, né? E que realmente completa o que a gente vinha dizendo. Verinha Ferro mandando um boa noite também. E, pessoal, a gente sempre tenta trazer aqui o máximo possível de informações, e quando a gente fala sobre os números do Grande ABC, de São Paulo, do Brasil, a gente vê alguns comentários, às vezes, um pouco negativos, falando que destacamos o número de mortos, o número de casos confirmados, e falamos pouco dos recuperados, mas, na verdade, tudo é notícia, né? A gente não pode falar só uma parte. É importante que a gente saliente, sim, o número de recuperados. O Grande ABC vem crescendo o seu número de recuperados, mas a gente não pode deixar de citar o número de mortos e de casos confirmados. Inclusive, nesta sexta-feira, em parceria aí com a repórter Flávia Curotori, ela fez o levantamento dos números da região e gentilmente me cedeu. Então, vamos lá, começando pelos números do Grande ABC. Então, neste dia 3 de julho, de acordo com os boletins epidemiológicos das 7 prefeituras, os números do Grande ABC são estes. Os casos confirmados são 24.384, são 791 a mais com relação a ontem. Os suspeitos são 13.023. O que acontece? São Bernardo não enviou este dado nesta sexta-feira, então existe aí uma diferença muito grande com relação a ontem. São Bernardo vem aí tendo pelo menos 15, 16 mil casos suspeitos por dia. Então a diferença está exatamente aí com relação ao número que a gente disse aqui nos boletins anteriores. Já o número referente às mortes,
grande ABC se aproxima das 1.200 vítimas fatais, né? 1.200 pessoas que perderam, infelizmente, a batalha, né, contra o novo coronavírus. São 1.196 óbitos, né, 24 a mais do que ontem, sendo que São Bernardo aí alcançou 400 mortos, né, o número redondo são 400, então, vítimas fatais, 400 vítimas fatais em São Bernardo. São ainda 24 mortes suspeitas em todo o Grande ABC. Desculpa. E o número de recuperados é de 8.827. Este número representa apenas os recuperados, tá? Porque nos últimos a gente vinha trazendo também um número um pouco mais elevado com relação a Santo André, porque Santo André coloca recuperados, mais pacientes que tiveram alta e estão em isolamento domiciliar. Entretanto, neste recorte aqui, que a Flávia Curotori fez, estão apenas os recuperados de Santo André, então o total da região de recuperados é de 8.827 altas médicas, tá certo? Eu vou falar cidade por cidade, vocês vão acompanhando aí, então, os números que são sempre importantes serem falados, tá certo? Então, Santo André, são 7.446 casos confirmados, 277 mortes, 2.433 recuperados. São Bernardo, são 9.806 confirmados, 400 mortes, 3.430 recuperados. Em São Caetano, são 2.000 confirmados, 89 mortos, 1.700 curados. Em Diadema, 3.665 casos confirmados do novo coronavírus, 239 óbitos e 327 recuperados. Em Mauá, 862 confirmados, 138 mortos, 651 altas médicas. Em Ribeirão Pires, 423 casos confirmados, 14 mortes, aliás, 39 mortes, perdão, e 187 recuperados. E, por fim, em Rio Grande da Serra, 182 casos confirmados, 14 mortes, 101 recuperados. Então, vou trazer de novo o total da região, são 24.384 casos confirmados da Covid-19, 1.196 mortos, 8.827 recuperados da doença, né? 8.827 altas médicas. Vamos ler aqui alguns dos comentários de quem está participando. Cibele, tem mesmo que falar incansavelmente do número de mortes para não acontecer o que está acontecendo nos outros estados onde as pessoas estão se aglomerando. Infelizmente é um fato, a gente vê muitos estados, principalmente o Rio de Janeiro, apresentou imagens incríveis de bares no Leblon, com aglomerações inimagináveis num momento de pandemia no país. O pessoal realmente fica ansioso para sair e acaba provocando alguns tipos de imagens um tanto quanto chocantes, porque vemos diariamente os números crescentes e as aglomerações são um tanto quanto impactantes. A Verinha Ferro diz, eu não sei se você já mencionou, mas tem previsão de desmontar os hospitais de campanha da região ou ainda é cedo? Para a região ainda não foi falado a respeito deste assunto, Verinha. Muito pelo contrário, todos eles estão em pleno funcionamento, inclusive o equipamento montado na quadra da UFABC, que é um pouco mais específico, voltado a gestantes, a mulheres com recém-nascidos e tudo mais. Este equipamento também, que foi o último montado e o último ficou pronto, está em funcionamento, já tem ocupação, mas não existe nenhum tipo de informação com relação à desmontagem desses equipamentos, né? A gente sabe que o equipamento montado no estádio do Pacaembu já está aí com os dias contados, né? Enfim, a capital acredita que por conta dos números de lá não vai ser mais necessária aquela estrutura, então já colocou um ponto final na estrutura do Pacaembu, mas aqui no ABC não teve este problema. A Érica Pereira Farré mandou 2 comentários aqui, vou ler o primeiro. Perfeita observação, vamos aguardar, tomara que dê certo e que os munícipes sejam conscientes, aguardemos esperançosos, é isso mesmo, a gente espera que pelo menos o
povo do Grande ABC, faça a lição de casa. E a Érica diz ainda, hoje estive no CRAS na testagem, estava lotado. A testagem aumenta mesmo o número de infectados. O posicionamento a respeito dos acometidos pelo Covid tem mesmo que ser transmitido aos munícipes. As pessoas precisam se conscientizar da realidade do local onde residem. É isso mesmo, Érica. É a nossa função informar e a gente agradece a quem compreende, a quem está aqui às 22 horas e 12 minutos de uma sexta-feira, acompanhando as notícias, buscando informação, fugindo das fake news e realmente acaba sendo muito prazeroso para a gente poder ser porta-voz, ser interlocutor de informações tão importantes. O Papa Loureiro diz, como está em Mauá? Eu vou repetir os números, Papa, sem problema nenhum. Ó, em Mauá, os casos confirmados são 862, as mortes confirmadas são 138 e os recuperados 651. Tá certo? Deixa eu ver quem mais está mandando um comentário aqui. A Gabriele Moniz Garcia mandou um boa noite. Deixa eu ver aqui na outra salinha, né? Agora a gente tá chique, a gente tá com mais de uma salinha. Aqui na outra sala de vídeo ainda não tem tanta interatividade, mas de qualquer forma a gente agradece aí todo mundo que está assistindo, tá certo? Bom, então repetindo o que eu falei um pouquinho no começo a respeito da flexibilização do Plano São Paulo, né? O governador João Dória anunciou aí que antecipou a autorização de teatros, cinemas e casas de espetáculos para uma reabertura a partir do fim de julho, começo de agosto, desde que as cidades ou a região esteja por mais de 30 dias dentro da fase 3 amarela. O Grande ABC, a capital e a região de Taboão da Serra são as três que já integram essa fase amarela, então acredita-se que no começo de agosto, então, os cinemas do Grande ABC, os teatros e as salas de espetáculo estarão abertas, lembrando que será com capacidade reduzida a 40% inicialmente, um horário de funcionamento reduzido a 6 horas, mas é importante ver que essas situações vão regressar, né, porque, querendo ou não, são fontes de cultura, são fontes de diversão e absolutamente necessários, principalmente neste momento que está todo mundo tão com a cabeça cheia, né, por causa do novo coronavírus. Também foi anunciado que a partir de segunda-feira, bares, restaurantes, salões de beleza e academia também regressarão às atividades. As academias com 30% do funcionamento, os salões de beleza com um funcionamento de no máximo 6 horas, os restaurantes, né, o comércio, os estabelecimentos de alimentação poderão funcionar até às 17 horas. Enfim, tem bastante coisa acontecendo, muita coisa anunciada. E os shopping centers também, né, que terão aí o horário ampliado. Por enquanto estão funcionando num intervalo de 4 horas, e esse horário, a partir de segunda-feira, vai ser ampliado para 6 horas. Tá certo? Bom, 22h16, agradeço a todo mundo que esteve conosco nessa live, desejo a todos um fim de semana, um bom fim de semana, se agasalhem porque tá frio pra chuchu aqui no Grande ABC, enfim, se cuidem, semana que vem a gente está de volta com muito mais informações do Grande ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Continue acompanhando a gente pelo site www.dgabc.com.br, nossas redes sociais é o @Diário do Grande ABC no Instagram, e aqui no Facebook é /Jornal DGABC. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, sua dúvida, as nossas mensagens, a gente está sempre lendo, acompanhando, respondendo e interagindo com vocês, tá certo? Muito obrigado, um abraço a todos, tchau!